Então tá, a primeira coisa que eu vou falar então é sobre a relação fundamental da trigonometria, que a gente já estudou, né? E basicamente a gente tinha que a relação fundamental era a seguinte, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então basicamente isso aqui que a gente estudou. A gente não fez muitos exemplos, tá? Eu vou dar continuidade a essa parte e depois eu vou fazer só exemplos disso. Então, quando a gente fala da relação fundamental, né, essa aqui seria a principal relação que nós temos. Tá? Mas a gente tem duas consequências, duas relações complementares que se complementam, que complementam a relação fundamental. Né? E eu gostaria de falar um pouco dessas duas relações. Tá? E essas duas relações eu obtenho da seguinte forma. Primeiro, né, eu posso pegar essa minha equação e manipular ela. De que forma? Eu posso iniciar na minha equação, por exemplo, dividindo aqui, ó, toda ela por seno ao quadrado de x. Então, assim, ó, deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. Assim, ó, o que eu estou afirmando para vocês? Que além dessa relação fundamental, eu tenho mais duas relações que complementam essa relação fundamental. Então, eu vou explicar para vocês como que eu chego nessas relações. Para você chegar na primeira dessas relações, você vai pegar toda a relação fundamental e dividir por seno ao quadrado de x. Então, olha aqui o que vai acontecer quando se dividir por seno ao quadrado de x. Ó. Então, você vai ter aqui, ó, a seguinte situação. Aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado de x. Aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado de x. E o 1 também vai ficar dividido por seno ao quadrado de x. E vamos fazer umas continhas aqui, vamos ver o que acontece. Bom, seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, isso aqui vai ficar 1. É uma coisa dividida por ela mesma fica 1. A gente sabe que seno sobre cosseno é tangente. Como a gente tem cosseno sobre seno, quem que é o inverso da tangente? É a cotangente. Então, no lugar de cosseno sobre seno, a gente vai colocar cotangente. Só que note aqui, ó, que tanto seno como cosseno estão elevados ao quadrado. Então, a cotangente aqui também eu vou elevar ao quadrado. Tá? Lembrando que cotangente é o inverso da tangente. E tangente é seno sobre cosseno. Então, cosseno sobre seno vai ser a cotangente. E 1 sobre seno, isso aqui é o inverso do seno. E quem que é o inverso do seno que a gente estudou? É a cossecante. Né? Como o seno está elevado ao quadrado, então vai ficar cossecante ao quadrado. Ó, então, nós chegamos numa outra relação aqui. Então, eu só vou reescrever ela. Essa relação vai ficar assim, ó, cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Tá? Então, essa é a primeira consequência, digamos, da relação fundamental. Então, essa aqui é a outra relação importante aqui para a gente, né, que eu vou destacar aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma relação também importante que a gente precisa saber. Ficou horrível isso aqui, né? Vou até tirar de tão horrível que ficou. Ah, vou ficar assim, ó, tipo ondinha, né? Vai ficar melhor. Aí, agora ficou mais ou menos. Vou fechar aqui porque o pessoal que tem toque, né, vai achar que pronto, fechei. Então tá, essa é a primeira. Agora,
Outra coisa que a gente pode fazer, usando o raciocínio análogo, em vez de dividir por seno ao quadrado, a gente pode dividir por cosseno ao quadrado. A gente pode pegar essa mesma relação e dividir ela por cosseno ao quadrado. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Aqui vai ficar agora, embaixo desse seno, cosseno ao quadrado de x. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x. E aqui embaixo desse 1 vai ficar cosseno ao quadrado de x. Então, vamos lá, vamos usar o mesmo raciocínio, né? Seno sobre cosseno agora o que vai ser, né? Tangente, como está elevado ao quadrado, então vai ficar tangente ao quadrado de x, mais cosseno sobre cosseno, igual a 1. E 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno, que é a secante. Como está elevado ao quadrado o cosseno, então fica secante ao quadrado. Então, só vou reescrever essa equação, e ela vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então aqui nós temos a nossa outra relação, que também é importante. Tá? Então, basicamente, nós temos aí 3 relações importantes que a gente precisa saber, né? Em resumo aí, né? O que a gente precisa saber? Então, a gente tem a primeira, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Que mais que a gente tem? Secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E também a gente tem cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, basicamente, são essas 3 relações aqui, né, que são importantes e que a gente precisa. A primeira dela que a gente chama de fundamental. As outras duas a gente diz que é uma consequência ou são equações que complementam a relação fundamental, né, que também são importantes. Então, deixar isso aqui destacadinho, porque são relações bem importantes que a gente vai usar bastante. Eu já tenho uma lista, tá, de exercícios com relação a isso, eu não enviei para vocês, vou enviar hoje provavelmente. A gente vai começar a trabalhar em cima dela. Então vamos lá. Então aqui, ó, o exercício número 1, basicamente é para você treinar os conceitos do que é cossecante e cotangente. Eu dei alguns exemplos para vocês, né? Então você sabe que você calcular cossecante de π sobre 4 nada mais é do que você calcular o seno de π sobre 4 e inverter. Tá? Então, quando o ângulo for negativo, quando o ângulo passar de 360, você vai usar já os mesmos métodos que a gente usava. Então, você vai começar calculando a inversa dessas funções, né? As inversas dessas relações, né? Então, cossecante, no caso, o inverso é o seno, cotangente, a inversa é a tangente, e a secante, a inversa é cosseno. E aí você vai calcular essas inversas e depois, para chegar no que você quer, você inverte as frações ao final, como a gente tinha feito, né? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer.
Eu gostaria de partir aqui já para essa parte de relação fundamental, depois a gente pode voltar lá, né? Ou podemos começar aqui também, fazer alguns exemplos, né? Só para relembrar. Acho que eu vou fazer isso. Vou começar aqui com o número 1. Então, pessoal aí não lembra. Tudo certo aqui, nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Vou pedir para vocês abrirem o microfone para falar, porque eu não vejo que vocês escrevem no chat quando eu estou aqui explicando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês se manifestem pelo microfone. Então, aqui, ó, número 1. Tá? Vamos começar aqui, ó. Letra A. O que ele pede é cossecante de π sobre 4. Tá? Π sobre 4, o que é, né? Π sobre 4 em graus, vai fazer 180 divididos por 4. Isso aqui vai ser igual a 45. Então, se calcular cossecante de π sobre 4 é a mesma coisa que se calcular cossecante de 45 graus. Né? A gente sabe que cossecante é o inverso do seno. Então, isso aqui é equivalente a você fazer 1 sobre seno de 45 graus. Aí você já sabe o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? E aí você inverte o raiz de 2 sobre 2. Né? Por que inverte? Porque como você faz a divisão de fração? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Então, de fato, você pegou o seno de 45 e inverteu. Isso aqui é 2 sobre a raiz de 2. O que você vai ter que fazer agora? É como você tem aquela raiz no denominador ali, ó, 2 sobre raiz de 2, você vai ter que fazer o processo de racionalização. Né? O que consiste o processo de racionalização? É você eliminar a raiz do denominador. Então você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. O que você vai ter aqui? Ó? 2 raiz de 2 sobre 2. E isso vai resultar em raiz de 2. Então, o que esse raiz de 2 que você achou? É a cossecante de π sobre 4. Beleza? Vamos pegar um exemplo mais bem elaborado aqui, que esse é mais trivial. Vamos ali na secante de 120, tá? Que é a letra G. Secante de 120 graus. Bom, vamos lá. Como secante é inverso de quem? Do cosseno. Tá? Então, cosseno de 120. A gente vai ter que fazer análise de quadrante, né? 1 sobre, vamos lá, 120. A gente sabe que está em qual quadrante? Isso aqui está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno é negativo. E a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Quanto falta para 180 aqui resulta em 60 graus. Então isso aqui vai ser 1 sobre cosseno de 60 menos meio. Aí, ó, o que você vai fazer? Quando você inverter, o menos meio vai ficar menos 2. Então vai ficar 1 sobre menos 2 sobre 1. Então vai ficar assim, ó. Secante de 120 graus vai ser igual a menos 2 sobre 1, que é menos 2. Então note, ó. Você fazer secante de 120 é a mesma coisa que você pegar o cosseno de 120 e inverter. Cosseno de 120 é menos meio. E inverte o menos meio, fica menos 2. Tá?
Ah, mas eu poderia fazer separado ali, calcular o cosseno de 120 e inverter? Sim, né? Eu só estou fazendo nesse formato aqui para você entender que quando eu faço 1 sobre cosseno de 120, na verdade, o que é 1 sobre alguma coisa? É você fazer o inverso dessa uma coisa. Então, o que é 1 sobre 3 meios? É 2 terços. É o inverso de 3 meios. O que é 1 sobre 7 terços? É o inverso de 7 terços, que é 3 sétimos. E assim sucessivamente. Tá? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui a cotangente de 19π sobre 3, letra H. Então, cotangente de 19π sobre 3. Então, primeiro passo, como a gente está em radianos, né? Transformar isso aqui em graus. Então, vou vir aqui, ó. 19 vezes 180. Isso aqui divididos por 3. Então, vai ficar 19 vezes 60. Porque 180 divididos por 3 é 60. Então, 19 vezes 60. 18 aqui, 0. 54. Foram 5. 11. 1140. Né? O que você vai ter que fazer com esse 1140? Né? Como ele passou de 360, né, da primeira volta, a gente vai dividir por 360. Beleza? Isso aqui vai ficar 3. Isso aqui vai ficar 0. 18 foram 1. 10. Pode dividir. Oi. Não tem que dividir por 3 primeiro? Ah, eu dividi aqui, ó. 180 divididos por 3 dá 60. Ah, tá. Aí 19 vezes 60 deu 1140, né, que é o resultado dessa fração, e agora eu estou dividindo por 360. Tá certo? Ah, tá. Beleza? Então, isso aqui é, ó, 60 graus. O que é esse 60 graus? É a menor determinação positiva do ângulo. Então, você calcular a cotangente de 19π sobre 3 é equivalente a você calcular a cotangente de quanto? 60. A gente já está no primeiro quadrante, então a gente sabe que no primeiro quadrante é tudo positivo. Isso aqui é igual a 1 sobre tangente de 60. 1 sobre tangente de 60 da tabela, raiz de 3. Então veja, quanto que é tangente de 60? Raiz de 3 sobre 1. Então a cotangente de 60 vai ser 1 sobre raiz de 3, que é o inverso. Só que o que falta a gente fazer aqui? Para a próxima página aqui, né? A gente tem... Vamos continuar. Então a gente chegou aqui, ó, que cotangente de 19π sobre 3 é igual a 1 sobre raiz de 3. O que falta a gente fazer aqui, né? Racionalizar. Então, vou pegar aqui, ó, raiz de 3. Raiz de 3. Então, vou ter o seguinte aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. E esse é o resultado de cotangente de π sobre 3. Beleza? Querem que eu volte aqui um pouquinho para vocês pegarem a outra parte? Vê se tem alguma dúvida aí, está tranquilo. Então tá, vou fazer mais uma, daí a gente parte para a relação fundamental. Mas aí você tinha que inverter, não tinha que ficar a raiz de 3 em cima? Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Não, mas olha só.
Entendi tua pergunta aí, ó. Vamos pensar aqui, ó. Você vai ter que inverter. Deixa eu usar desse raciocínio aqui. Então, a gente tem isso aqui, ó. 1 sobre raiz de 3 sobre 1, tá? Que é o que está aqui embaixo. Como é que a gente faz a divisão? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá. 1 sobre raiz de 3. Porque é diferente quando você tem uma fração assim, ó. Vamos supor que seja assim, ó, tivesse dado 1 sobre 2 terços. O que é 1 sobre 2 terços? É o inverso de 2 terços. Isso aqui, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui fica, ó, 3 meios. O que é 1 sobre raiz de 3? É o inverso da raiz de 3. Quem que é o inverso da raiz de 3? É 1 sobre raiz de 3. Entendeu ou não? Senão eu explico de novo. Entendi. Entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos, então não entendeu. Não entendeu nada. Você está me enrolando. Deixa eu explicar aqui de novo, ó. Quando você tem 1 sobre alguma coisa, 1 sobre qualquer elemento, isso aqui você tem que entender como inverso, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se você tem 1 sobre 5 meios, isso aqui é o inverso de 5 meios. Quem que é o inverso de 5 meios? 2 quintos. Certo? Que se você fizer a continha aqui vai ficar igual. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Então vai ficar aqui 2 quintos. Entendeu? Agora, se você tiver 1 sobre um número inteiro, por exemplo, 7, tá? Isso aqui vai ser o inverso do número que está embaixo. Quem que é o inverso de 7? 1 sétimo. Porque aqui acontece que o número que está aqui embaixo é um número inteiro. Então, vamos imaginar aqui, ó, quem que está debaixo do 7 é 1. Como é que a gente faz a continha? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Vai dar 1 sétimo. Então ele volta, acaba sendo o próprio número, entendeu? Mas assim, isso aqui é o inverso do que está embaixo. Então, qual é o inverso de 5 meios? 2 quintos. Qual que é o inverso de 7? Inverso de 7 é 1 sétimo. Entendeu? Então, beleza. Aí sim, agora eu vi que você falou com firmeza que entendeu. Se entendeu mais ou menos, aí é para me enrolar, né, Mônica? Vai rolar outro. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Vou fazer por último aqui um valor negativo, né? Vamos fazer secante de menos 15π sobre 6. Letra K. Então vamos lá. Secante de menos 15π sobre 6. Então, o primeiro passo, transformar isso aqui em graus, né? Tornar o esquema mais fácil. Então, vamos fazer assim, ó. 15 vezes 180 divididos por 6. 180 divididos por 6 é 30. Então, vai ficar 15 vezes 30. Quando você fizer a continha aqui, ó, vai ficar, vamos ver, 0, 15, 450, né? Ó, 450 passou da primeira volta, então eu vou dividir por 360. Só que lembre que esse arco é negativo, né? Ó, é negativo aqui. Então, quando você dividir, vai ficar 1, 360, vai sobrar quanto aqui? 90, só que esse 90 é negativo. Então, isso aqui é a maior determinação negativa. Você precisa da menor determinação positiva. O que você fazia nesse caso quando o arco é negativo? Você somava 360. Mas por que eu somar 360? Só lembrando, né? Você precisa da menor determinação positiva. O que a gente achou aqui, ó, foi o menos 90. O menos 90 partindo daqui
no sentido horário, vai ficar aqui, ó, menos 90. O que eu preciso saber é esse arco aqui no sentido horário. Desculpa, no sentido anti-horário, né, que é o nosso sentido padrão. Então, quem que é esse arco côngruo a menos 90? Bom, eu preciso ver quanto é que falta para 360. Por isso que eu somo 360, para saber esse arco aqui, ó, no sentido anti-horário, que é o sentido padrão, o sentido positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 270. Tá? Então, você calcular secante de menos 15π sobre 6 é equivalente a você calcular secante de 270. Secante de 270, secante é inverso do cosseno, tá? Então, 1 sobre cosseno de 270. Bom, aí eu não sei se vocês lembram, né? Que cosseno de 270... cosseno de 270 é 0. E aí 1 dividido por 0, né, é algo que para a gente aqui não existe. Então isso significa dizer que cossecante de menos 15π sobre 6 não existe. Tá? Você não pode dividir por 0. Então quando eu falei para vocês de secante, cossecante, cotangente, eu não lembro se eu fiz essa tabelinha, vou aproveitar o momento para fazer. Mas olha só o que a gente tinha. Vou botar aqui numa nova página, tá? A gente tinha feito assim, ó. Não sei se eu fiz com vocês, né? Mas enfim. Eu tinha colocado assim, ó. Inicialmente 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Então, inicialmente, a gente sabia seno, cosseno e tangente. Tá? Agora, a gente tem que saber também cossecante, secante e cotangente. Tá? Então, do seno, cosseno e tangente, a gente meio que já sabia, né? A gente estudou. Então, seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360, 0. Cosseno de 0, 1. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 1. Tangente de 0, 0. Tangente de 90 não existe. Tá? Tangente de 180, 0. Tangente de 270 também não existe. E tangente de 360, 0. Tá, agora vamos para cossecante. Então, lembrando que cossecante é o inverso de seno. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. Ó. Então, você vai fazer cossecante de 0. Né? Então, a gente vai ter que inverter o 0. Então, quando você tem o 0 e você inverter o 0, o que vai ser o inverso do 0? Vai ser 1 sobre 0. Só que a gente não pode dividir por 0. Então, onde o seno for 0, a cossecante não vai existir. Então, aqui, ó, cossecante não vai existir aqui, porque o inverso de 0 não existe. 1 sobre 0 não existe. Não posso dividir por 0. Aqui também não existe. E aqui também não existe. De forma análoga acontece com a secante. Onde o cosseno for 0, a secante não vai existir. Então vai ser aqui, ó, no 90, que não vai existir, e no 270. Agora nota o seguinte, ó. Vamos voltar ali para cossecante. Cossecante de 90, como o seno de 90 é 1, o que acontece se eu inverter 1? Qual que é o inverso de 1? É o próprio 1, né? Então aqui, secante de 90 vai ser 1. Secante de menos 270 também vai ser aqui menos 1. E secante de 0 vai ser 1. Secante de
180 vai ser menos 1 e secante de 360 vai ser 1. Agora vamos para a cotangente. Onde a cotangente for zero, onde a tangente for zero, a cotangente não vai existir, né? Porque a gente sabe que inverso de zero não existe, porque 1 dividido por zero não existe. Então aqui, ó, a cotangente não vai existir no zero. Por que não vai existir no zero? Porque tangente de zero é zero. Onde mais que a cotangente não vai existir? No 180 e no 360. Tá? Agora, vamos fazer cotangente de 90. Daí você diz assim, a cotangente de 90 não existe. Tá. Como é que a gente faz o inverso de algo que não existe? A gente vai fazer não existe. Aí o inverso do que não existe é 1 sobre algo que não existe. Mas aí, quanto é que dá isso? Quanto que dá a razão de 1 sobre algo que não existe? Aqui é um conceito que a gente tem que pensar um pouquinho mais, é um conceito um pouco mais elaborado, tá? Eu vou usar o GeoGebra porque a gente vai precisar desse recurso aqui para entender. Então, eu só vou colocar aqui, ó. Então, só para relembrar com vocês, o seguinte, né? Quando você... Vamos olhar só... A gente só vai se preocupar aqui, ó, com o segmento que está em verde, tá? À medida que... Por que a gente colocou lá que a cotangente, a tangente de 90, ela não existe? Ó? Porque à medida que você vai se aproximando do 90, ó, a tangente vai aumentando. Quando eu chego exatamente no 90, a tangente de 90 não existe. Por quê? Porque quando eu faço o prolongamento aqui, ó, do segmento OP, né, até o ponto T que está ali em cima, né? Então, quando eu faço esse prolongamento, eu tenho a tangente, só que quando chega no 90 graus, eu tenho que esse prolongamento vai ser paralelo ao eixo das tangentes, motivo pelo qual a tangente não vai existir. Só que eu quero que você note o seguinte, ó. O que eu disse aqui, ó, é que a tangente de 90 ela não existe. Mas você há de concordar comigo o seguinte, ó, que quanto mais próximo de 90 eu chego, maior é a tangente. Então, note aqui, ó, se você pegar ali 88 graus, ó, a tangente é enorme, né? Com relação ao raio da circunferência, é 28,64 que está ali. Se você ir para 89, já vai para 57,29. Se você for para 89,9, vai aumentar esse valor. Se você for para 89,99, vai aumentar esse valor. Então, na verdade, quando a gente chega no 90, a gente diz que não existe porque o valor aqui é infinito, porque as retas não vão se interceptar, né? A gente pode considerar que é um número muito grande. Quando você faz a cotangente de 90, então, vamos dizer assim que é o inverso, a gente sabe que é o inverso da tangente, quando você faz a cotangente de 90, isso aqui seria 1 sobre algo que não existe. Só que esse algo que não existe é algo muito grande. Tá? Esse não existe para a gente vai entender como infinito. E o que acontece quando você pega 1 e divide por um número muito grande? Extremamente grande. Vamos dizer que você pegue 1 e divide por infinito. Isso aqui vai dar 0. À medida que você aumenta o número que está aqui embaixo, menor vai ficar o resultado. Então, imagine o seguinte, você pega 1 e divide por 10, dá 0,1. Você pega 1 e divide por 100, dá 0,01. Você pega 1 e divide por 1000, dá 0,001. Então, à medida que você vai aumentando o denominador, o que vai acontecendo com o resultado, né? Ele vai se aproximando de zero. Quando eu chegar no infinito, vai dar quanto? 0. Então, para a gente aqui, 1 sobre algo que não existe vai ser 0. Tá? Então, aqui na trigonometria para a gente, se a gente inverter algo que não existe, a gente está fazendo 1 sobre um valor extremamente grande, um valor infinito. Quando você pega 1 e divide por infinito,
Isso aqui dá 0. Tá? Então aqui pra gente, a gente vai ter essa tabela agora que a gente precisa saber, tá? A gente precisa saber. E não adianta gravar isso aqui, você tem que entender o que acontece aqui na circunferência trigonométrica. Então lembrar o que? Por que seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0? Bom, o que a gente tem que saber aqui, né? A gente precisa saber, seno está relacionado com o eixo y, cosseno está relacionado com o eixo x e tangente relacionado com o eixo tangente. Então, à medida que eu estou chegando no 90 graus, então vamos olhar ali para o segmento azul. Segmento azul é quase o tamanho ali do raio. Quando eu chegar no 90, o que vai acontecer? O seno vai ser justamente o raio da circunferência trigonométrica, que é 1. E note que o segmento vermelho que está ali embaixo, quando estou chegando no 90, ele está diminuindo cada vez mais. Quando chegar no 90, vai ser 0. Então, seno de 90 igual a 1, cosseno de 90 igual a 0. E a tangente? A tangente de 90, nesse caso, como vai ser paralelo ali os segmentos, então ela não vai existir. Agora, no 0, né, o que acontece? À medida que eu estou chegando no 0, note que o segmento em azul e em verde, eles estão cada vez mais diminuindo. E o segmento em vermelho está aumentando para o tamanho do raio. Então, quando eu chego no 0, exatamente no 0, o que vai acontecer? Tanto o seno como a tangente, que são respectivamente o segmento azul e verde, eles estão se aproximando de 0. E o cosseno, que é o vermelho, está se aproximando do raio da circunferência. De tal forma que quando eu chego no 0, então o seno, que é o segmento em azul, é 0. A tangente, que é o segmento em verde, também vai ser 0. E o seno vai ser justamente o raio da circunferência. Falei tudo errado agora. Vamos de novo. Rebobina a fita. Quando eu estou chegando no 0, o segmento em azul, que representa o seno, ele vai ser 0. O segmento em verde, que é a tangente, também vai ser 0. E o segmento em vermelho, que é o cosseno, que está relacionado com o eixo x, vai ser 1, que é justamente o tamanho do raio da circunferência. Tá? Então, isso aqui, essa imagem tem que ficar claro para vocês, porque aqui você consegue obter o seno, cosseno e a tangente dos arcos que são divisores aí dos quadrantes. E se você tem seno, cosseno e tangente, você vai ter, consequentemente, as inversas, que são cossecante, secante e cotangente. Certo? Alguma dúvida aqui? Isso aqui é bastante informação aí. Se vocês tiverem dúvida, pergunte. Por favor. Por favor. Pergunte. Pergunte, por favor. Por favor. Ninguém vai me perguntar? Por favor. Ninguém. Então todo mundo entendeu, né? Tá. Beleza, então. Então, vamos para uma próxima página. Aqui vermelha e tal. Vou fechar aqui o GeoGebra. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui que eu fiz. Então, exercícios aqui, número 2, 3, 4, eles são semelhantes às coisas que a gente já fez lá na primeira lista, só que agora envolvendo seno, envolvendo cossecante, cotangente e secante. Tá? Então, eu vou deixar para vocês tentarem fazer. E vou vir aqui trabalhar na relação fundamental da trigonometria. Eu vou começar pelo exercício 2, que ele é um exercício bem completo. Tá? E daí vai dar base para você resolver todos os outros. Então eu vou começar aqui pelo exercício 2. Então vou aqui adicionar a página atual. Vou começar com esse cara aqui. Esse é um exercício que a gente vai usar as relações fundamentais, né? São aquelas três ali. Na verdade, a relação fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aquelas outras duas são consequências da relação fundamental, que a gente pode dizer também que são relações fundamentais. Né? Então, note aqui o seguinte. Então, primeiro assim, sabendo que seno de x é 4/5. Então, isso aqui é uma informação importante. Essa segunda informação também é muito importante, porque ele diz que o x, que é o ângulo que a gente está tratando aqui,
e ele está entre 90 e 180, né? Π sobre 2 é 90 e π é 180, então está entre 90 e 180. O ângulo que está entre 90 e 180 é o ângulo que está no segundo quadrante. Então essa é uma informação bem relevante que a gente tem do exercício, que a gente tem que guardar, tá? E ele quer que você calcule as demais funções circulares. O que são as demais funções circulares? Você tem que calcular tudo isso aqui, ó. Cosseno de x, você tem que calcular tangente de x, você tem que calcular secante de x, você tem que calcular cossecante de x e você tem que calcular cotangente de x. Tudo isso que ele quer que você calcule. Tá? Quando ele fala as demais, são as outras 5 razões trigonométricas. Tá? Bom, como a gente tem o seno, a gente pode ir direto aplicando a relação fundamental. Tá? Lembrando que a relação fundamental é o quê? Ó? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui igual a 1. Então, no lugar do seno, eu vou colocar 4/5. Então, eu vou colocar assim, ó, 4/5 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, 4/5 ao quadrado, quando eu elevar ao quadrado, vai ficar 16 sobre 25. Isso aqui mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, 16 sobre 25 passa para outro membro subtraindo. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 sobre 25. Aqui você pode tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mas eu vou explicar um método mais rápido que a gente vai usar e vai ser bem mais eficaz. A gente já viu isso lá na transformação de radiano para graus, mas eu vou relembrar vocês, tá? O que a gente faz aqui, ó? A gente tem 1 menos 16 sobre 25. A gente vai pegar o denominador que tem ali, que é 25, tá? E a gente vai fazer o seguinte método, ó. A gente vai pegar o 25 e multiplicar por esse 1 que está aqui. A gente vai fazer 25 vezes 1 e subtrair do 16. Então, 25 vezes 1 dá 25, menos 16 fica 9. Tá? Então, sempre assim, multiplica esse denominador pelo 1 que está aqui. E aqui, como vai ser, em geral, menos, né, você subtrai do número que está aqui. Então, 25 vezes 1, 25, menos 16, 9. Pronto. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Como o cosseno está elevado ao quadrado, a gente sabe aqui que quando passar com a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz. Só que quem sempre acompanha aqui, ó, a raiz quadrada vai ser o mais e o menos. Tá? Mas por que acompanha esse mais e o menos? Só vamos lembrar dessa situação aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Quais são os valores possíveis de x que elevado ao quadrado dá 4? Você tem o 2, mas você também tem o menos 2. Se você levar 2 ao quadrado dá 4, se levar menos 2 ao quadrado também dá 4 positivo. Então, por isso que aparece aqui o mais e o menos. Lembre-se que isso aqui é uma equação de segundo grau, né? E as raízes dessa equação de segundo grau vão ser justamente 2 e menos 2. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Esse mais ou menos ele vai acompanhando. Por que ele vai acompanhando? Justamente pelo fato, né, de você ter 2 cossenos que elevado ao quadrado dá mais 9 sobre 25. Que são, na verdade, quem? É o mais ou menos 3/5. Tá, mas agora como que eu sei se eu uso positivo ou negativo? O que vai te dar essa informação? O quadrante aqui é o que a gente identificou aqui em cima. Então, o que vai decidir se vai ser positivo ou negativo vai ser o quadrante que ele está dizendo que está x. Como o x está no segundo quadrante, né, o cosseno que a gente está achando no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então, portanto, né, aqui ó, o nosso cosseno de x vai ser igual a menos 3/5.
certo? Então, já achei aqui, ó, a minha primeira resposta, tá? Que é o cosseno. Então, eu tenho que achar ainda tangente, tem que achar ainda secante, mas assim, ó, aqui já fica mais fácil, tá? Então, vamos achar a tangente. Tá? Vamos achar a tangente, que daí aí a gente já resolve tudo. Beleza? Como é que a gente acha a tangente? A gente precisa lembrar que tangente... O que é a tangente pra gente? Ó, o que é a tangente pra gente? Foi bom. Eu só não entendi por que tipo, tava lá mais ou menos e daí ficou menos no 3/5. Porque, então, o que vai definir se vai ser mais ou menos o meu resultado vai ser o quadrante que foi dado aqui no enunciado. Então, note que ele fala que o x ele está entre 90 e 180, que é o segundo quadrante. E o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, por isso que o cosseno, nesse caso, ficou negativo. Ah, tá. Entendi. Certo? Então, por isso que essa informação do quadrante aqui é muito importante. Porque quando você for passar a raiz aqui, né? Passar a raiz, você vai ter o mais ou menos. O que vai definir se é mais ou menos? O quadrante. Tá? Então, como é que a gente acha a tangente aqui? Para achar a tangente, a gente tem que lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, muito bem. Seno de x, a gente já tem no enunciado que é quanto? 4/5. E cosseno de x, a gente achou que é menos 3/5. Como é que a gente faz essa continha? Divisão de frações. Repete a primeira fração, que é 4/5, e multiplica pelo inverso da segunda, que é menos 5/3. Certo? O que vai acontecer aqui? Ó? O 5 com 5 vai simplificar, né? Então aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 1. E o meu resultado ali, ó, como é uma multiplicação, vou fazer regrinha de sinal. Tangente, então, de x vai ser igual a menos 4/3. Mas será que é negativo mesmo? Vamos ver. Se o x está no segundo quadrante a tangente é negativa. Então está certinho o que a gente fez. A tangente tinha que dar de fato negativa, né? Por quê? Porque a gente está no segundo quadrante. Então a gente tem aqui a tangente. Bom, se eu tenho seno, cosseno e tangente, o que eu vou ter já de cara? Eu vou ter secante, cossecante e cotangente, porque basta eu inverter essas frações aqui. Então, se eu tenho seno já está aqui no enunciado, tá? Seno não preciso calcular porque já é me dado. Então, quem que vai ser a cossecante no caso? Bom, a cossecante vai ser o inverso do seno. Então, vamos fazer aqui a cossecante de x. Então, o inverso da cossecante é o seno. Então, se seno é 4/5, a cossecante vai ser o quê? 5/4. Mantém o sinal do quadrante, tá? Bom, se o cosseno é menos 3/5, a secante, que é o inverso do cosseno, vai ser menos 5/3. E se a tangente é menos 4/3, a cotangente aqui pra gente, de x, vai ser igual a menos 3/4. Só inverter. Então aí a gente chega em todas as relações, né, que é o que o exercício estava pedindo. Essas aqui são os restantes. Então chegamos em tudo que a gente estava procurando. Dá trabalhinho, né? Dá trabalhinho isso aqui. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Deixa eu ver aqui que horas são. Não, estamos acabando, então eu vou finalizar aqui. Tá? Eu vou deixar para vocês a lista. Vou mandar hoje, vou terminar as aulas hoje cedo. E eu já mando essa lista para vocês. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?